2 Samuel, capítulo 6, versículos 16 ao 23. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16. Diz a palavra de Deus: quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocausto e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, diga glória a Deus, e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai, de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais. Desprezarei e me humilharei, e farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas que você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Você pode dizer amém? Então olhe para mim. Em meio à celebração do retorno da arca à terra de Israel, surge aqui para nós uma reflexão intrigante sobre o papel de Davi como pai e chefe de família. Quando você puxa o histórico da vida de Davi, você percebe que, inegavelmente, Israel tem saudade disso até hoje. Israel tem saudade de Davi como rei, Israel tem saudade de Elias como profeta. Inegavelmente, Davi foi um rei extraordinário. As histórias de Davi nos inspira governantes, até mesmo aqueles que não creem em Deus, mas veem a sua história, e a história de Davi de fato é inspiradora. Davi foi um ótimo rei, foi um ótimo guerreiro, venceu muita coisa, leão e urso, quando pastoreava ovelhas, venceu Golias, quando ainda era um rapaz, depois foi crescendo dentro do exército, e chegou ao ponto de se tornar rei da nação. Todavia, Davi foi um péssimo chefe de família. Aquilo que faltou em Davi, ou aquilo que passou em Davi como rei, como guerreiro, como administrador, faltou nele como pai, como chefe de família. Surge aqui diante desse texto que nós lemos, será que as suas ações, ou talvez a falta delas, desencadearam reações notáveis de sua esposa naquele dia? Esse relato não apenas revela a grandiosidade do evento, porque a arca tinha ficado muitos anos fora, 2 gerações fora, e agora ela estava sendo trazida de volta. Era um evento e tanto.
Mas isso também nos instiga a questionar o descuido que porventura permeou as relações familiares de Davi. Ele tinha um zelo pelas coisas de Deus, mas na questão familiar ele deixava muito a desejar. Talvez ele tenha recebido isso de uma herança de exemplo do seu tutor, do seu mestre, que foi Samuel. Samuel foi um homem de Deus, um profeta, um juiz, um homem que trabalhou a chegada de 2 reis ao trono, mas foi um péssimo pai, um péssimo exemplo de um administrador de casa. E eu imagino que Davi tenha repetido isso a partir desse mau exemplo de Samuel. Esse texto nos faz refletir sobre as nossas ações e escolhas, especialmente quando ocupamos posição de liderança e responsabilidade diante das nossas próprias famílias. Estamos diante de um texto que as Escrituras oferecem para nós aqui avaliações profundas no sentido familiar, e as faremos agora. Charles Swindoll, aportuguesando aqui a pronúncia, quem é professor de português aqui é a Faisandra. Eu estou mal potense, né? E aí, aportuguesando aqui, ele disse que a família é a parte mais importante da sociedade. Se a família não está indo bem, a sociedade também não vai bem. Lógico, é inegável que a sociedade que nós estamos vivendo atualmente, ela está doente, gente. Só não vê quem não quer enxergar mesmo. Se a sociedade está doente, nada mais é do que o resultado de famílias doentes, com suas raras exceções. E eu espero que a minha e a sua, sejam essas exceções. Algumas coisas estão claras no texto, outras nem tanto. Por que Mical desprezou a Davi pelo seu comportamento? Por que Mical agiu daquele jeito? Ela teria agido daquela maneira por causa por ciúme, por causa da exposição de Davi com um aspecto que no entendimento dela foi sexualmente sugestivo. Porque ela disse: olha, você dança como um qualquer. Ou então ela ficou com inveja dos aplausos que Davi recebia da multidão, e ela estava em casa esquecida. Algumas lições aqui que eu quero compartilhar com você. O ambiente da casa de Davi era um ambiente totalmente diferente do que acontecia na rua. Davi agora estava vivendo um mix de alegria e discórdia. Alegria pelo retorno da arca, alegria porque a arca representava a presença de Deus, e agora dentro da sua casa havia uma discórdia terrível. O que aconteceu? Ao retornar para casa, Davi tinha a intenção de trazer bênçãos para todas as famílias de Israel, distribuindo pão, carne e vinho, simbolizando provisão, força e alegria. No entanto, em sua própria casa permaneceu a discórdia, permaneceu a contenda. Essa discrepância aqui, do ambiente de alegria fora e do ambiente de discórdia dentro de casa, nos leva a refletir sobre a harmonia entre as bênçãos que promovemos nas casas dos outros e que às vezes falta dentro da nossa própria casa. Não é raro os casos de gente que se dá muito bem e são abençoadores, estendem a mão para ajudar quem está fora, mas dentro da sua própria casa há uma lacuna, há uma brecha aberta. Há aqui uma distância muito grande entre
a pessoa dentro de casa e com a pessoa fora de casa. E isso estava acontecendo aqui na casa de Davi. Ele promoveu alegria nas casas dos outros, ele promoveu sustento na casa dos outros, mas na sua própria casa havia discórdia. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, olha o que diz o texto: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Quem me ouve diz amém. Perceba que a recomendação bíblica é que primeiro nós olhemos para a nossa casa. Aqui não é um princípio egoísta, aqui é um princípio de lógica. Como que você vai conseguir amar o outro se você não ama a si mesmo? Como que você vai conseguir ajudar o outro se você não ajuda a si mesmo? Como você vai abençoar o outro se você não consegue bênção nem para você mesmo? O verdadeiro teste de caráter de uma pessoa é o que ela faz quando não há ninguém observando. Essa reflexão nos desafia a considerar não apenas aquilo que os outros veem, mas também aquilo que está longe dos olhos dos outros. Ou seja, quando o outro não está vendo. Porque é o seguinte, deixa eu contar para vocês um negócio, que eu já ouvi isso contado de tantas maneiras, que eu já nem acredito mais que isso seja verdade não. Já é uma história, uma ilustração. Diz que morreu um senhor, e aí estava sendo velado na igreja, e o pastor fazendo o culto fúnebre. Gente, esse negócio de culto fúnebre é um negócio assim, pensa numa coisa ruim. É o culto fúnebre, cerimônia fúnebre. Mas tem umas coisas que a gente não pode errar. Colocar no céu quem você não sabe se está lá, tirar do céu também, você não sabe se o sujeito estava lá, pôr no outro lugar, sei lá onde é que é. E aí o pastor fazendo o cerimonial, ele começou a falar: aqui está um santo homem, um homem honesto, e foi falando só qualidades boas, né? Boas. Está lá aquele negócio todo, e todo mundo choroso em volta, e ele falando aqueles elogios todos, e ele tinha uma criançazinha, um menino. O menino foi pro lado da mãe, puxou a roupa dela assim: falou: mãe, dá uma olhadinha certinho em seu pai que está dentro do caixão, porque isso aí que o pastor está falando não tem nada a ver com ele não. Ou seja, o menino fora, o cidadão, melhor dizendo, fora, ele era uma bênção. Mas dentro de casa é outra coisa. Eu já não acredito nem que essa história mais seja real, não, de tantas versões que eu já ouvi dela. Então, de quem conta um conto, aumenta um ponto. Então tem vigia que isso aí. Não é? O cara dentro de casa é uma coisa, fora ele é outra. Fora de casa ele é um anjo. Dentro de casa... Essa reflexão nos leva a considerar algumas coisas. Olhe para mim. Esse conflito pode variar de intensidade ou circunstâncias. Uma família estruturada e saudável, preste atenção nisso aqui, não é aquela que não possui conflitos, mas sim aquela que consegue resolver os conflitos. Não existe família perfeita, gente. Essa história de família perfeita, isso é só em conto de fada, em filme. Toda família tem problemas. Agora, o quanto eu e você estamos em condição para resolver os conflitos? Tem horas que o leite derrama. E quando espera o leite derramar, a coisa fica mais difícil. É melhor você ter o cuidado para não deixar o leite derramar. Não raramente, discussões totalmente desnecessárias, desproporcionais, rouba o clima de alegria de uma família. Quantas vezes já não ouvimos e já até presenciamos coisas desse tipo, de uma reunião familiar, um almoço, tá todo mundo rindo, brincando, de repente sai alguém com uma piada, de repente começa alguém a discutir uma bobagem, um trem qualquer, e a mesa que era um ambiente de comunhão agora se transforma em um campo de guerra. A gente precisa ter cuidado com isso. Talvez Mical tivesse razão em reclamar da postura de Davi, mas aquele não era o momento dela expressar sua queixa. Esperar o momento, fazer na dose certa,
falar o que é certo, evitar os exageros. Tem cobrança, gente, que é extremamente exagerada. Eu fui chamado um dia para ajudar a resolver uma situação de casal. E essa aqui merece ser contada, lógico. Eu não ando expondo as pessoas, mas essa tem que contar, até porque vocês não conhecem quem é. E aí eu fui, tarde da noite, falei, meu Deus, a situação é grave, eu vou lá ver o que é. Chego lá, um dos dois, que eu não lembro quem era, queria brincar de guerra de travesseiro e o outro não queria. E aí começou uma guerra de fato. A minha vontade era pegar o travesseiro, pastor João, encher de pedra e chamar para brincar de guerra. Vamos lá. Gente, as coisas assim que são desproporcionais. Umas coisas que surgem assim, totalmente descabidas. Se Mical tivesse deixado aquele momento passar, deixa a euforia passar, deixa Davi voltar para casa. Quando ele estiver em casa tranquilo, de boa, eu converso com ele, eu faço essa abordagem. Mas ela não fez. Por outro lado, Davi parecia também estar no limite. E ele aproveitou a oportunidade para descarregar toda a sua indignação de uma única vez. Nem sempre é fácil responder a uma palavra dura com mansidão, eu sei. Contudo, a maneira como respondemos pode ser determinante para a solução ou não do conflito. Quando respondemos a palavra dura com mansidão, podemos quebrar o ciclo do conflito. A resposta de Davi, talvez, seja uma indicação do real problema. O que é que Davi respondeu para ela? Peraí, você está com essa cobrança toda aí? Eu estou aqui fazendo o que seu pai não fez. Os últimos versículos que nós lemos aqui, Davi disse para ela, olha, eu estou aqui no lugar do seu pai, no lugar dos seus irmãos, que o Senhor me colocou. Em outras palavras, Davi estava respondendo para Mical, a sua esposa. Não era essa Micalzinha daqui, ó. Essa aqui é uma benção. Davi respondeu para ela, olha, eu sou melhor do que seu pai, melhor do que os seus irmãos, melhor do que todo mundo. Melhor do que você também. Ele explodiu de uma vez. O declínio trágico da sua família, especialmente do seu pai, no caso aqui falando de Mical, fez Mical ressentir pelo sucesso de Davi. Olha, o sucesso que Davi estava tendo, Mical enxergou que deveria ser do pai dela, e aquilo fez com que ela ressentisse por esse sucesso. E os dois entraram num pé de guerra. E naquele dia, o texto diz que Davi a desprezou. Outro erro terrível. Sabe o que é? Entenda aqui que eu vou dizer, olhe para mim. Olha aqui, para você não me interpretar mal. Aos olhos da sociedade, o divórcio é um erro assim terrível, que para muitas pessoas imperdoável. Aliás, tem organizações por aí que pregam o divórcio como um pecado imperdoável. Divorciou, está no inferno. Bem, eu não sei que Bíblia que esse povo lê, mas deixa para lá. Aos olhos da sociedade, aos olhos de muita gente da igreja, o divórcio e seguido de um novo casamento é um negócio assim terrível. Mas sabe o que é pior do que um divórcio? Pior do que o divórcio é o desprezo. Pior do que o divórcio é o repúdio. O que é o repúdio? É o abandono. E que às vezes não divorcia à luz dos olhos da sociedade para manter uma aparência, para evitar cobranças, mas está repudiado dentro de casa. A meu ver, isso é pior do que o divórcio. Eu não estou aqui liberando portas para sujeito levantou de manhã com uma cara feia, já é motivo para divórcio. Não é isso que eu estou dizendo, mas existem casos que o divórcio
é a chave que abre as portas do cativeiro. A pessoa está presa, está desprezada. E a meu ver, esse repúdio é muito pior. Porque a pessoa fica presa dentro de um relacionamento que ela não consegue sair e vira uma prisão de fato, a prisão emocional e em muitos casos, prisão física. Talvez fique explicado para você aqui, de alguma maneira. O meu avô era um senhor, olha como que ele era conhecido popularmente, senhor Joaquim da Grota, por razões óbvias, que eu vou deixar a sua imaginação aí. Ele era um senhorzinho desse tamanhozinho assim, ó. Cariquinha também. O senhor Joaquim ficou quase 30 anos cego, perdeu a visão. Minha mãe conta que houve uma fase que o meu avô, bravo no mundo, morava num lugar que tinha uma estrada, um caminho que passava em frente à casa. Para evitar que a minha avó e as minhas tias, e acho que incluía até minha mãe no meio, ficasse olhando quem passasse na estrada, ele foi lá e simplesmente meteu prego na janela. Pregou a janela da casa tudo. Um ambiente assim, desgastante. Um ambiente difícil. Então sabe, existem coisas que vão chegando, vão apertando, e que às vezes coloca as pessoas numa prisão de fato. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que a influência do ambiente, ela é importante. Davi expressou sua alegria diante do Senhor, contrastando com a atitude de Mical, sua esposa. É importante destacar a influência do ambiente familiar. Mical reproduziu atitudes do seu pai Saul, um homem carnal que lidava com as coisas de Deus com desprezo. Em vez de escolher agir diferente, ela seguiu os mesmos passos do seu pai. Estava acontecendo uma festa em Jerusalém. Irmãos, a presença da arca representava a presença de Deus. A arca era sinal da presença de Deus. A arca fora de Jerusalém significava, espiritualmente falando, que a presença de Deus não estava lá. Quando a arca retornou, havia festa em Jerusalém. O rei se alegrava na presença dos súditos. Os súditos se alegravam, recebia comida da mão do rei. Era uma festa de alegria. O rei se entregou tanto na adoração que ele tirou as vestimentas reais. Ele não estava nu. Ele tirou as vestimentas reais. Ficou com vestes de um simples servo, de alegria contagiante. Ele foi envolvido naquele clima de adoração, mas a sua esposa estava fora. A sua esposa estava em casa, olhando pela janela com desprezo. O que passava na cabeça dessa mulher? Que ela deveria estar lá, ela deveria fazer parte. Ela estava totalmente longe do que estava acontecendo. Em vez de escolher agir diferente, ela agiu como seu pai, desprezando. O nome Mical, e aí é a razão dessa lindeza aqui ter recebido esse nome, é que o nome significa ninguém é como Deus. Todavia, essa não foi uma verdade na vida daquela mulher. Ela simplesmente desprezava. Não queria, assim, no nosso linguajar, não queria nada com nada. A Bíblia ensina que podemos escolher agir de maneira diferente, não cedendo ao fatalismo familiar. Meu avô foi assim, meu pai também era assim, também vou ser assim. Aprendi isso com meu tetravô. Também vou ser desse jeito. Nasci assim, vou morrer assim. Podemos ser agentes de mudança na nossa vida. Precisamos quebrar alguns ciclos. Eu não estou nem aqui entrando em questão de maldição hereditária, mas alguns ciclos comportamentais. Nós precisamos pensar nisso.
Os maus exemplos que recebemos de alguém da nossa linhagem, quando nós temos uma clareza que aquelas pessoas não tiveram, a gente precisa pensar de maneira diferente. Nós devemos ser agentes de mudança em nossa vida. Podemos escolher ser diferentes. Podemos quebrar esse ciclo de maldição que às vezes reina sobre as nossas famílias. O ambiente que cultivamos em nossa casa molda a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Devemos buscar ativamente criar um ambiente de paz, amor e bem-estar. Isso aqui não depende de situação financeira, não depende do lugar onde você mora. Isso aqui depende da gente ter um entendimento. A alegria que Davi buscava disseminar não se restringia à provisão material, mas incluía sentimentos e felicidade e harmonia. Espera aí, tem gente que acha que só colocar dentro de casa a compra do mês, vocês gostam de falar feira, né? Lá na minha terra natal, feira para nós é a parte do hortifruti. Mas aqui vocês englobam tudo. Na cabeça de muita gente, ele colocar dentro de casa a feira do mês. Tá joia? Psiu. Tá não, viu, meu amigo? Você é um sacerdote dessa casa. Para quem não é marido e me ouve agora, um dia você vai ser. E você precisa aprender essas coisas. A provisão material, ela é importante, mas a harmonia dentro de casa também é. Tem muitos pais que alimentaram muito bem os seus filhos, mas perderam eles moralmente. Perderam eles emocionalmente. Ser só aquele que banca não resolve. Davi queria bancar, mas faltou algumas coisas. Faltaram algumas coisas. Somos desafiados a promover não apenas a prosperidade, mas esse bem-estar emocional. Terceira coisa que eu aprendo aqui: no amor há limites, e na relação precisa haver segurança. No amor há limites, e na relação precisa haver segurança. A relação entre Davi e Mical evidencia que o amor tem os seus limites. Mesmo amando profundamente, Davi confrontou Mical sobre ultrapassar esses limites. Mesmo dizendo que amava a Davi, Mical falou com ele um monte de coisa desnecessária. Então você percebe aqui que o amor não é algo cego, que alguém entra nele e que não há limites. Estabelecer distância segura e não abusar do amor alheio são regras importantes. Todos nós, sem exceção, temos limites em nossas relações. Há necessidade de respeitar limites. Todos nós temos limite, gente. Não é porque seu pai te ama que ele não tem o limite dele. Tem coisa, filho, que você não pode falar com seu pai. Tem coisa que você não pode falar com sua mãe. Lá em casa parou. Mas teve uma fase lá que as meninas estavam chamando eu e a Bianca de véi. Falei, não, aqui em casa eu não aceito isso não. Eu posso ter 200 anos, eu espero chegar lá, mas eu não aceito vocês me chamarem disso não. Vocês vão me chamar. E aqui não é a questão aqui de haver com idade, é a falta de respeito. O filho não se dirige ao pai chamando o pai de véi. Não se dirige à mãe chamando ela de véia. É seu pai, rapaz. Você pode ter 70 anos já, o seu pai ter 100 anos. Respeite ele como seu pai. Há limites na relação. A relação não pode ser desenfreada. Há limite na relação entre pai e filho. Não é porque é filho que a fronteira vai ser desrespeitada e o pai agir como se fosse um dono de um monte de escravinhos que ele tem em casa.
Há limites de segurança. A necessidade de respeitar limites contribui para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Quando esses limites são desrespeitados, há sérios problemas. Esses dias eu ouvi aqui na cidade de alguém que ficou muito tempo sem conversar, não sei se com pai ou com mãe. Na minha família, teve gente também que ficou muito tempo sem conversar um com o outro. E eu glorifico a Deus, eu fui agente de Deus para resolver aquela situação e está tudo em paz, na bênção, mas isso durou uns 3 anos. Porque limites não foram respeitados. Quando esses limites não são respeitados, a relação entra nos desgastes. Isso não é apenas entre os cônjuges, mas entre pais e filhos. Há pais extremamente abusivos no tratamento aos filhos e vice-versa. Efésios 4:2, no dizer de Paulo, devemos com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Diferente do que muitos pensam, o amor não é apenas um sentimento, viu? O amor é uma decisão. Esse negócio aí, para a turma que está namorando, né? Eu estou aí num bate-papo aí com a turma aí esses dias. Para a turma que está namorando, no começo, sabe? Começo assim, que já viu o emoji lá das redes sociais, 2 coraçãozinhos no olho, no olhinho? Pois é. Vocês aproveitam a fase, meu filho, porque isso aí passa, viu? Isso aí passa, isso aí não dura. Um pouquinho você começa a descobrir os defeitos, os problemas. Sabe? Mas, apesar, contudo, todavia, entretanto, dos defeitos, você escolhe amar. Você decide amar. Ó, você deixa esse ânimo todo aí para depois, tá? Além disso, é importante lembrar que o amor verdadeiro não é apenas sobre aceitação incondicional, mas também sobre a capacidade de confrontar e corrigir quando necessário. Tem gente que tem dificuldade de falar um com o outro do defeito. A abordagem manda demais, gente. Já falei isso aqui, mas a gente precisa ter essa liberdade. O pai não pode ter medo de corrigir o filho não pode ter medo de falar com o pai que não gostou de uma atitude, o marido não pode ter medo de falar com a esposa que tal coisa não estava errada, a esposa não pode ter medo de falar com o marido que tal atitude não lhe agrada. Respeitando a hora, respeitando o tom de voz, o lugar, tudo certo. Apesar do seu amor por Mical, Davi não hesitou em confrontá-la quando ela ultrapassou os limites. Isso nos ensina que o amor verdadeiro também envolve coragem para falar a verdade, mesmo quando é difícil. Agora grave essa frase que eu vou dizer aqui para você. A verdade, ela é preciosa como um diamante. Mas se você jogar uma pedra de diamante com força no rosto de alguém, machuca. Então não é porque é a verdade que você deve jogar de qualquer jeito. Eu falo mesmo. E o problema é que a maioria daqueles que diz assim, olha, eu falo mesmo, ele não resiste à verdade. Ele gosta de falar com o outro. Mas quando alguém fala com ele, meu amigo, a coisa fica ruim. Sabe? A gente precisa pensar nessas coisas. Provérbios capítulo 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos do que odeia são enganosos. Alguém que te ama pode falar com você coisas que você não gostou, coisa que você não ficou satisfeito, coisa que não foi legal, tem coisa assim que desce na garganta, mas assim, apertado. Mas cura. Mas sara. Sabe? Uma palavra branda, diz o texto, ela faz acalmar a raiva, acalmar o furor. A segurança nas relações, ela é construída através da confiança, que é fortalecida quando sabemos que podemos expressar nossos sentimentos e
pensamentos sem medo de rejeição ou retaliação. No dizer de Paulo, Colossenses capítulo 3, versículo 13, olha o que ele disse: suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhe perdoou. O perdão de Jesus é um perdão incondicional. É um perdão que, quando ele estava sendo levado à cruz, as pessoas cuspindo dele, zombando dele, maltratando, ele estava apanhando. Ele olhou para aquela multidão e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem gente arrumando, eu sei que existem casos e casos, mas tem gente fazendo uma tempestade num copo d'água terrível. É desses aqui que é a minha crítica aqui. Nós precisamos pensar um pouquinho mais, refletir um pouco mais. Portanto, somos desafiados a cultivar relações seguras, onde o amor e o respeito mútuo prevalecem e onde cada pessoa se sente valorizada e ouvida. Numa casa, a postura de ditador não funciona. Eu tive uma vizinha, morreu agora recente. Teve um dia que ela teve uma situação na casa dela, isso lá em Caratinga. E aí, uma situação que envolvia o vizinho chegou na porta dela e chamou pelo homem da casa. Porque era uma conversa de homem para homem, não era um negócio assim grande, era uma coisa banal. E a vizinha, brava demais, ela gritou lá de dentro: olha aqui, quem canta não é o galo, quem canta é as galinhas. O que você entendeu da linguagem? Que lá, meu filho, o homem não mandava nada. Lá quem mandava era ela. Um ambiente ditatorial, tanto de um lado quanto do outro, não funciona. Todos numa casa têm que ter a oportunidade de falar, de ser ouvido, inclusive quando estiver errado. Quando uma pessoa erra, ela não perde o direito de ser ouvida. Quando a pessoa erra, ela não perde o direito de ser respeitada. A gente precisa pensar nessas coisas, porque às vezes situações muito pequenas, a gente vai aumentando aquilo tudo, e quando a gente percebe, vira uma bola de neve, e Satanás é especialista em aproveitar essas oportunidades. Você precisa clamar ao Senhor, precisamos orar, pedir ao Senhor que nos dê graça. E onde houver disposição, porque isso aqui também é uma outra coisa. Tem casos que não há disposição, e quando não há disposição, é aquilo que eu falei lá atrás, o leite derrama. O leite é aquele da roça, viu, gente? Que esse de caixinha, você pode ferver até ele evaporar todinho, que não torna não. O da roça aí, você deixa lá um pouquinho, ele vai até entornar. Quando há disposição, as coisas chegam no lugar. E por fim aqui, o que nós aprendemos nessa história é o final trágico. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical viveu os piores dias da sua vida a partir daquela briga. Antes amada e agora desprezada pelo rei. Ela poderia ter sido a futura mãe do próximo rei de Israel. Todavia, devido àquela discordância, essa importante linhagem dela foi interrompida. Não ser mãe naquela época implicava um sério infortúnio. A ausência de descendência representava maldição. Isso nos lembra, olhe para mim, que as nossas decisões e as nossas ações têm impactos profundos, não apenas nas nossas vidas, mas também pode alcançar pessoas à nossa volta e até gerações futuras.
Escolhas ruins nossas podem alcançar os nossos filhos, os nossos netos. Escolhas boas nossas podem alcançar também os nossos filhos, os nossos netos e as pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa medir o nível de nossas ações, o nível das nossas atitudes, para que nós não sejamos responsáveis por alastrar problemas na vida dos outros e fazer outras pessoas apagarem, mesmo que indiretamente, por nossos erros. Gálatas capítulo 6, versículo 7, nas palavras de Paulo: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que ela vai colher. Essa história serve como um aviso sobre o perigo de permitir que o ressentimento e a amargura tomem conta dos nossos corações. O Senhor te trouxe aqui nessa noite, meu filho, para te falar. Abra o seu coração. Libera o seu coração para o perdão. Libere o seu coração para deixar de considerar certas ofensas que você sofreu ao longo da vida. Não permita que ressentimentos e amarguras tomem conta do seu coração. Mical permitiu que a raiva e o ressentimento em relação a Davi a levasse a agir daquela maneira, e isso trouxe para ela consequências negativas para a sua vida. Ei, meu filho, você poderia viver os seus dias muito mais em paz, muito mais tranquilo com você mesmo e com sua família, se você deixasse de considerar certas coisas que não são relevantes para a sua vida. Abra mão da amargura, do ódio, abra mão da tristeza. Eu sei que existem casos graves em que você pode até ter razão na situação, mas escute o que eu vou lhe dizer aqui: é muito melhor ter paz do que ter razão. A paz, ela é mais valiosa do que a razão. Estenda as suas mãos assim como quem recebe, e eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Abra mão da sua razão em nome da paz, mas o Senhor não vai deixar você no prejuízo. O Senhor vai suprir a sua necessidade. O Senhor vai te abrir uma outra porta. O Senhor vai te dar uma outra herança. O Senhor vai te dar uma outra oportunidade, e você não ficará no prejuízo, porque há uma provisão de Deus e um desejo de Deus em gerar vida abundante na sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 15: cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Nós somos desafiados a lidar com os nossos conflitos e desentendimentos todos os dias, dos pequenos aos maiores. Nós não estamos livres disso, mas a maneira como nós lidamos com isso, se de forma saudável ou não, isso pode nos ajudar, evitando que a amargura e a tristeza tome conta do nosso coração. Você pode ficar de pé comigo, por favor, e eu termino com você de pé. A mensagem final que esse texto nos passa é que nós podemos fazer diferente em nossas casas. Podemos abençoar as famílias ao nosso redor, mas a nossa obrigação primordial é abençoar a nossa casa, a nossa família. Essas lições nos motivam a agir com sabedoria, promovendo alegria, olhe para mim, harmonia, respeitando limites, construindo relacionamentos sólidos. Relacionamentos sólidos não envolve só saber as qualidades, porque quando os defeitos aparecerem, é
essa família não vai se sustentar. Relacionamento sólido envolve saber das qualidades e também dos defeitos. Saber das limitações. Isso é um relacionamento sólido. Que Deus abençoe você e sua casa abundantemente em nome de Jesus. Que saiamos daqui nessa noite refletindo. Que tipo de exemplo temos sido para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos colegas? Que tipo de exemplo temos sido para as pessoas que estão à nossa volta? Outro dia na escola alguém chamou a Bianca. E a gente fica feliz com essas coisas. Essa pessoa elogiou as meninas, minhas filhas. Elogiou elas. E a gente fica inchada, né? A gente gosta dessas coisas. Mas quando alguém fez também uma crítica, e as críticas, de certa forma, pertinentes, isso entristece. A gente precisa pensar que tipo de exemplo nós temos sido. Como filhos, como pais, como servos de Deus. Estamos moldando as nossas casas para serem refúgios de amor, ou desapercebidamente estamos as transformando em um campo de guerra? Há pessoas que sentem muito mais prazer de estar na rua do que em casa, porque a casa foi transformada num ambiente de guerra. Eu quero liberar aqui uma palavra em nome de Jesus. Que as guerras cessem. Que o Senhor possa despedaçar o arco e despedaçar a lança. Que o nosso Deus queime os carros no fogo e acabem com a guerra. Que no ambiente de guerra haja paz. Que no ambiente de guerra haja paz. Haja alegria. Haja graça do Senhor. Que portas dos céus sejam abertas em sua direção, para que você tenha capacidade, discernimento e graça de Deus para resolver os conflitos que existem. Não se iluda. Você não vai sair daqui nessa noite com os seus problemas resolvidos. Mas uma coisa eu sei. Se você sair daqui nessa noite com a decisão de dar o seu melhor para resolver os conflitos, o Senhor abrirá uma porta diante de você. O Senhor vai te dar discernimento. O Senhor vai te dar sabedoria. O Senhor vai te dar a palavra certa na hora certa. O Senhor vai te dar o temperamento certo para você resolver. O Senhor vai te dar a estratégia certa para você resolver. O Senhor vai te ajudar poderosamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a vigiam. Feche seus olhos aí onde você está.